Oi, gente, meu nome é Mari. Eu tô aqui para falar mais um pouco sobre o autismo, né? Tem muitas mães que têm dificuldade e descobriram há pouco tempo que o filho é autista, ou até mesmo com um filho de 7, 8 anos, agora que perceberam que esse filho tem esse problema cognitivo. Então, hoje a gente vai falar sobre dicas de como lidar com algumas situações cotidianas de uma criança que tem TA, tá bom? A gente vai falar sobre técnicas de lidar com eles quando eles estão estressados, né? É importante para o pai e para a mãe, ou para o cuidador, ou para o avô, perceber quando a criança está estressada e dar importância aos sentimentos dela, porque às vezes o pai, mas ele tá estressado, só vive estressado, tá nervoso, põe de castigo. Não adianta, você tem que compreender por que aquele momento de estresse, o que desencadeou aquele momento. Foi uma frustração, foi algo que ele gostaria de ter e não teve, foi uma atenção que não ocorreu no momento. Então é importante o pai e a mãe a todo momento ficar de olho nesse comportamento, né? Outra coisa, às vezes a gente se estressa, normal, a gente é ser humano, se estressa. E o autista, ele é muito observador. Às vezes ele é muito calado, mas ele é muito observador. Então, demonstre bons exemplos quando você estiver estressado. Evite xingar, evite jogar as coisas, evite falar palavras que ofendam o outro, porque o autista, ele se espelha. E o maior espelho do autista é dentro de casa, como de qualquer outra criança. Então, se você está estressado, às vezes vale mais a pena você ir para um canto, pensar, do que explodir, porque provavelmente quando seu filho estiver no momento de estresse, ele vai repetir toda a ação que você repete, que você faz quando está estressado, né? O ideal para um autista é ter um momento, um ambiente calmo, um ambiente onde ele se sinta à vontade, onde ele se sinta acolhido, onde ele sinta que a suposta deficiência dele não é algo que impede ele de ser um ser humano como outro qualquer. Que essa dificuldade que aos olhos dos outros existe, que pode ser superada, que ele pode ser um ser humano autônomo, que ele pode ajudar nas atividades diárias, que ele pode participar de conversas, que é interessante você conversar com seu filho, explicar o que acontece no mundo, por que acontece, dependendo da idade, explicar algo referente à política, por que não tem vacina, por que tem, por que está sem ir para a escola, quando for para a escola, como vai ser a metodologia. Tudo isso é bom o autista entender. A gente não tem que criar um ser humano alienado ao que está acontecendo no mundo. E se for pequeno, já ensinar a lavar a mão, a usar álcool em gel, a higiene pessoal, a agradecer, por favor, obrigada, me desculpe. Isso tudo é coisa que vai acumulando e eles aprendem muito fácil. Por exemplo, se você precisa de uma bolsa, você chega pro seu filho, ele tem 4 anos, você chega para ele e fala assim: pega a bolsa lá para mim.
Filho, por favor, você pode pegar a bolsa da mamãe que tá lá em cima da cama? Esse por favor, quando você esquecer de falar, ele vai falar assim, por favor, né, mãe? Quer dizer, ele já assimilou, ele já entrou na parte cognitiva dele que esse sentimento de gentileza faz parte do cotidiano. E ele não vai usar só dentro de casa, ele vai usar na escola, vai usar com os amigos, vai usar com a família. E isso é muito importante. Quais as dificuldades que existem no dia a dia do autismo? As fobias, agressividade, dificuldade de aprendizagem, dificuldade de relacionamento. No entanto, nós podemos ressaltar que o autismo é único para cada tipo de pessoa. Por exemplo, tem autistas que eu conheço que, se chega a visita, ele se esconde embaixo da mesa. Tem autista que eu conheço que é super simpático, trata as pessoas super bem, só que não aceita ser contrariado. Então, cabe ao pai e à mãe ensinar que a parte do não faz parte da vida. Que quando alguém chega dentro de casa, é uma questão de bom tom, de educação, você cumprimentar a pessoa, né? Tem autista que não gosta de toque. Cabe a você ensinar o teu filho que o toque, às vezes, não nessa época de epidemia que fica mais difícil, mas o toque é uma forma de demonstrar carinho, né? Então, se a pessoa abraça, é uma forma de demonstrar carinho. Olha, eu gosto de você, eu toco em você porque eu gosto de você. Na cabeça da criança que tem TEA, esses sentimentos são meio confusos, mas não são impossíveis de ser tratados. Às vezes o pai fala assim, eu tô cansado, eu ensino 1, 2, 3, 4, 5, dependendo do grau do TEA, se for leve, que é 1, 2, 3, o 3 você vai ter que ensinar N vezes, até ele assimilar, até ele entender que aquilo ali faz parte do cotidiano dele. O 1 já é mais fácil. Na maioria das vezes nem precisa de medicamento, porque se você trabalhar com uma boa fonoaudióloga, uma boa psicóloga, um bom neurologista e um bom neuropsicopedagogo, você vai conseguir desenvolver todas essas necessidades que ele vai precisar no futuro para uma vida normal, para viver em sociedade como se ninguém percebesse que ele um dia foi uma criança autista. Claro que às vezes vai desencadear momentos que ele vai se sentir, vai relembrar o passado. Mas cabe todos esses aparatos, todos esses profissionais para ajudar nessa luta constante. E detalhe, não é só o autista que precisa de ajuda. Os pais, a carga emocional é muito grande. Então, os pais também precisam de um psicólogo para saber lidar com as situações, de um neuropsicopedagogo para poder ajudar o filho a se desenvolver melhor na escola, a lidar com os amiguinhos que às vezes não entendem. Então, faz parte, todo esse aparato faz parte para que essa criança tenha uma vida com mais qualidade no futuro. No grau mais avançado, o espectro autista pode limitar bastante, e principalmente a questão da autonomia do indivíduo, a capacidade de aprendizado, a realização das atividades diárias, como por exemplo, tomar banho. Tem grau 3 que não gosta de tomar banho.
Tem autista grau 3 que quem limpa o bumbum dele ainda é a mamãe. E como faz na escola? A professora vai parar tudo que ela tá fazendo para limpar o bumbum da criança? Fica difícil, né? Às vezes é uma turma de 30 alunos. Por mais que tenha uma pessoa auxiliando, dependendo da idade, é até constrangedor para a criança mesmo. E para o adulto que vai fazer. Então eu sugiro que quem tem filho com o autismo grau 3, estimule a essa autonomia de tomar banho, de se limpar, mesmo que a mãe tenha que ir lá depois e verificar se tá bem limpinho ou até tomar um banho depois. Mas é importante ele escolher a roupa dele, ele tomar o banho dele, ele se arrumar, ele se perfumar, ele escovar o dente. Ah, mãe, professora, mas é difícil. Cria uma tabelinha de horário. Por exemplo, ele acorda 8 horas da manhã. 8 horas da manhã, acordar. Qual é a primeira coisa que você faz quando acorda? Escovar os dentes. Depois, o que você vai fazer? 8h15, tomar café. Aí depois, 8h30, tomar banho. 9 horas, brincar. 10 horas, fazer o dever de casa. Porque o autista ele precisa de uma rotina. Se você estabelecer essa rotina, fica muito mais fácil de você ajudá-lo e se ajudar também. Aí você chega para ele e fala: você escovou o dente? Não, mas não estava escrito que 8 horas era para você escovar o dente? Você tá querendo me enganar? Vamos lá escovar o dente, até ele se adaptar com os horários. No começo, eles são meio resistentes, mas com o tempo, eles se acostumam. Como se acostuma com qualquer outra coisa, como se acostuma com ver TV num determinado horário, brincar num determinado horário, ir para terapia num determinado horário. É uma questão de costume. Então você pode fazer isso de segunda a sexta, de segunda a sábado, e no domingo você dá uma folga para ele. Essa folga não exclui a parte de higiene pessoal, exclui a parte de aprendizado, mas a parte de higiene pessoal não exclui. Outra coisa que é importante levantou da mesa, tira o seu prato. Por mais que tenha uma pessoa para te auxiliar, é importante porque ele vai se sentir responsável por aquilo. Tomou banho, põe a roupa dentro do cesto de roupa suja. São detalhes que formam um indivíduo. E é o que a gente quer autonomia para essas crianças. A gente não quer que nem antigamente que eram vistos como crianças que não tinha perspectiva de crescer. Hoje não, hoje eles têm. Hoje tem muito estudo que mostra que muito autista tem possibilidades ímpar de ter uma carreira. Basta ter o quê? Uma pessoa para estar ali, para auxiliar e para estar junto. Não é fácil, mas é possível. É possível você criar um ser humano independente e futuramente um bom profissional. Toda vez que o TA, independente do nível, conseguir fazer algo, por exemplo, ele tirou o prato dele da mesa, elogia. Nossa, filho, que bom, você tirou o prato da mesa, parabéns, obrigado, você está ajudando a mamãe. As conquistas pessoais, profissionais e individuais dessas crianças são importantes porque estimulam o dia a dia dela, estimulam elas a se sentirem mais importantes, estimulam elas a querer continuar a crescer. Então pensa nisso. Se o teu filho hoje ainda faz
as necessidades fisiológicas na calça, chega para ele e conversa: filho, você já tem 3 anos, vamos tentar usar o piniquinho? Vamos ver. Ah, mas eu tenho medo. Não, mas o piniquinho não faz nada, filho. A bacia não faz nada. Vamos lá tentar, porque você já tá ficando mocinha. Você vai pra escola, só você vai usar fralda. Não é aquela coisa de imposição, mas é uma conversa. Porque até ele chegar na fase da escola, ele vai entender que aquilo ali é importante para ele e gera uma autonomia para ele. Bom, por enquanto hoje é isso aí. A gente falou um pouco sobre essas deficiências, como lidar com tudo isso, que não é fácil, mas também não é impossível. E caso vocês precisem de ajuda, alguma coisa assim, material para desenvolver a coordenação motora, a psicomotricidade, brincadeiras para tirar um pouco do celular, porque muito celular também não faz bem. E essa parte de coordenação fina, se vocês precisarem de algo, é só entrar em contato. O meu WhatsApp é 13 98875 8535. Às vezes eu demoro um pouco para responder, porque tem muita gente procurando essa ajuda. Mas aí eu envio para a gente poder trocar experiências e ver como que essa criança vai se desenvolver. Outra coisa, para você saber se o seu filho tem um problema cognitivo, é importante, não adianta você achar, é importante você entender que precisa fazer alguns testes. E esses testes são testes que vão detectar qualquer problema cognitivo, desde um TA até uma dislexia,